Olá, meu nome é João, eu sou geógrafo e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a ocupação do território brasileiro pelos portugueses. Este vídeo busca expor a conjuntura histórica geral da antiga colônia portuguesa no Brasil, antes e no início da efetiva ocupação do território e da implementação da cultura de cana-de-açúcar, tabaco e atividades secundárias de subsistência, chamando assim a atenção para os antecedentes da ocupação do território brasileiro e de sua inicial exploração econômica. A vida dos nativos sul-americanos, em destaque para a população localizada no que hoje é o Brasil, era relativamente calma. Viviam de forma seminômade, basicamente de pesca, caça, extração de frutos e alimentos encontrados na natureza, além de plantações temporárias no caso de algumas tribos, como a da cultura da mandioca, que era transformada em farinha e contribuía enormemente para a manutenção da vida dos que aqui habitavam. Os indígenas não possuíam valores aos quais os antigos portugueses, ou mesmo nós, estamos condicionados. Sua sociedade baseava-se numa vida sem acumulação, onde somente o imprescindível era retirado do meio natural. Em suma, as diferenças entre esses e os colonizadores europeus que viriam não eram apenas culturais, mas de todo um mecanismo de funcionamento social e de espectro de mundo. Querer submeter os indígenas ao segundo mecanismo social que vinha de outro continente parecia, bem como se comprovou mais tarde, pouco razoável. As terras eram vistas como um bem comum pelos aborígenes da América, dadas, é claro, as particularidades do território exercidas por diferentes tribos. Não se conhecia o conceito de propriedade, ou mesmo de acumulação por parte dos indígenas, fato este que mais tarde culminou em choque de interesses entre os diferentes atores. Devemos ainda lembrar que a ocupação aborígene, no que hoje é o Brasil, não era tão densa quanto na América Espanhola, o que contrariava interesses econômicos portugueses que buscavam desesperadamente por mão de obra. Por volta do século XIV, antes da descoberta das novas terras, os portugueses vinham desenvolvendo com competência sua navegação e conhecimento de mundo. Faziam isso sempre com o objetivo de fortalecer seu próprio comércio. Inicialmente viajavam maritimamente pela rota que liga o sul da Europa através do Estreito de Gibraltar ao norte da mesma, sendo uma opção a rota feita por terra, ganhando como consequência mais relevância estratégica. Assim como os demais países europeus que tinham abertura ao oceano, como a Espanha, Inglaterra, Holanda e Bretanha. Em seguida, no século XV, Portugal mais uma vez como precursor adota uma política de expansão ultramarina, expandindo suas navegações ao sul, para a costa oeste africana, comercializando produtos valiosos de seu interesse, além do tráfico de escravos, que se iniciara antes mesmo da colonização, com utilização na metrópole e ilhas africanas conquistadas. Em meados desse mesmo século, a coroa portuguesa decide atingir o tão ambicionado Oriente com suas especiarias por mar. O comércio com tal região vinha fazendo a riqueza das repúblicas italiana e dos mouros. O plano era de contornar o continente africano, obtendo assim uma nova rota que beneficiasse Portugal. A Espanha não tarda a empreender viagens ultramarinas e tenta igualmente uma nova rota ao Oriente, mas ao invés de contornar a África, prefere ir em direção ao oeste no fim do século XV, partindo do pressuposto de que a Terra é esférica e que não há nenhum entrave pelo caminho, o que se provou errado, ao menos na segunda premissa, considerando que havia um novo continente descoberto, a América. Em virtude das intempéries da navegação, e até dos conhecimentos e da curiosidade dos portugueses pelos empreendimentos dos espanhóis, os primeiros também chegam à América em 1500, mais precisamente nas terras que hoje formam o Brasil. A princípio, a América foi tratada, em especial pelos espanhóis, como um empecilho ao objetivo final, que era acostar-se ao Oriente. Portugal também não obteve maiores interesses, tendo num primeiro momento contato com os indígenas de forma pacífica, até pelo fato dos navegadores precisarem de certo auxílio após uma longa viagem transoceânica. Existia um interesse pontual a esse contato,
e os famosos escambos se seguiriam por boa parte da costa brasileira até meados dos anos de 1530, onde, em troca de algumas quinquilharias, os indígenas satisfaziam algumas necessidades precisas dos navegadores, como alimentação e, posteriormente, trocas pontuais por escravos capturados em guerras entre tribos, e por breves serviços como corte e transporte do pau-brasil, que teria sua tintura, entre outras benfeitorias empregadas na Europa. Podemos afirmar que a extração vegetal do pau-brasil foi a primeira atividade com fins econômicos benéficos da coroa portuguesa, dadas as duras condições de exploração do território do atual Brasil, que inicialmente só poderia ser explorado e reconhecido nas faixas mais próximas ao litoral, devido a fatores dificultadores como os climáticos, de vegetação, de relevo e por falta de mão de obra humana e suporte geral. Nesse contexto, foi de grande valor aos portugueses o auxílio dos indígenas no corte e transporte da madeira até os navios, pois, de um lado, a extração não dependeria de grandes recursos materiais e técnicas empregadas, de outro, as trocas de quinquilharias pela extração da madeira com os indígenas traria bons lucros, e assim se fez até meados do século XVI. São trópicos brutos, endevassados que se apresentam, uma natureza hostil e amesquinhadora do homem, semeada de obstáculos imprevisíveis, sem conta, para o que o colono europeu não estava preparado e contra o que não contava com defesas suficientes.